dar para vocês, vou dar as referências para quem quiser olhar em mais detalhe, para algumas coisas que eu acho importante saber. Então, o plano agora é, nessa semana, completar algumas coisinhas. Eu vou falar da equação do calor e do método Hofkohl, ou Kohl-Hoffa, aparece das duas maneiras na literatura. Terça-feira que vem, de hoje a uma semana, eu dou o meu seminário, que é o primeiro seminário que vai ser visto com olhos diferentes. Esse é um exercício interessante. E depois é vocês. E assim a gente fecha tudo, tá? Então tá caminhando. Então vamos lá. Então, né? Equação do calor, equação de difusão, problema parabólico, né? A gente sempre vê isso em cenários diferentes, não necessariamente sempre é calor, mas classicamente é conhecida como equação do calor. Então, se for equação do calor, constante térmica ou constante de difusão. Então, equação, né, de difusão, kappa maior do que zero. Então, se for equação do calor, né, tem com as propriedades térmicas do material, onde isso aqui está acontecendo. Em princípio, aqui nas notas estou fazendo em princípio, né, n-dimensional, mas problemas práticos a gente vai estar vendo talvez em 3D no máximo, 1D é o primeiro exercício que a gente faz, mas só para escrever algumas formas de Fourier que dá para fazer tudo em n dimensões. E, né, então, pode ser calor. Quando a gente fala de problema de difusão, eu falei isso para vocês antes, mas vou... Agora é um bom momento de falar de novo, porque essa palavra confunde. Então, modelos simples para dispersão de poluentes tem um coeficiente de difusão. A gente tem basicamente, por exemplo, se tiver um recipiente, sim, e eu botar aqui uma gota de tinta, concentração, a concentração vai diminuir por difusão, né? E a concentração vai diminuir de acordo com essa equação. E a forma como isso acontece é semelhante, como é que eu boto isso aqui, se for calor, né? Eu tenho, por exemplo, uma placa com aqui vamos dizer assim, temperatura mais alta em T igual a zero e ver como é que ela vai resfriar se eu mantiver as condições de dilistina na fronteira igual a zero, por exemplo, temperatura zero. Tá? Então, esse problema é semelhante. Equações de difusão não exatamente nessa forma, mais complicadas, aparecem também em matemática financeira, né? A famosa equação de Black-Scholes em matemática financeira é uma equação do tipo de calor, né? Parabólica. Então, aparecem vários problemas. Tá? Então, vamos pegar aqui. Então, seja U de t igual a Laplaciano de U, a versão adimensional ou normalizada, tá? E fica como, se eu botar aqui um tio e aqui um tio, fica como um exercício para quem quiser fazer. Exercício, escolher escalas em x e t de forma a, então, vou falar em outras palavras, normalizar o kappa. Certo? Então, isso aqui é adimensional, ou outra maneira de pensar também é escolher uma escala em x e uma escala no tempo, de forma a normalizar a constante térmica, né, o coeficiente de difusão. Tá? E aí, a partir de agora, a gente vai trabalhar com essa aqui, com a equação normalizada.
tá? Então, vamos lá. Então, vamos pegar. Então, seja U igual a E elevado a kx. Então, nas notas está como... Eu usei xi, deixa eu então usar xi também. Tá, mudar a notação, não tem problema. Tá, se eu usar isso aqui é um ponto. Então, eu estou indicando produto escalar, porque estamos no Rn. Tá? Então, dizer, isso aqui é o vetor número de onda. Em inglês é wave number vector, né? O vetor número de onda. E a gente substitui isso na equação, seja isso com isso aqui, obtemos a relação de dispersão, escrito dessa forma aqui, de forma que U é elevado a menos que se T é tá, então já vimos isso várias vezes, né? Relação de dispersão basicamente é com um modo de Fourier genérico, né? Substituindo na equação, a EDP vira uma equação algébrica. É fácil de ver que isso aqui é derivada no tempo, a menos do sinal, e isso aqui é o vetor ao quadrado, porque cada vez no Laplaciano, né? O Laplaciano nesse caso aqui é x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, por aí vai. Cada vez que eu faço um cara desse, eu tenho um xi1 ao quadrado, estou somando, né? É a norma do vetor ao quadrado. E aqui a gente vê, então, que eu tenho, para cada modo de Fourier, a equação é parabólica, não está viajando, esse modo não viaja. Isso aqui é a amplitude do modo. É a amplitude do modo. E a amplitude do modo... Melhor botar assim, né? Desculpa. Notação melhor assim. T, ponto e vírgula. Tá? Então, a amplitude que depende da frequência espacial decai no tempo. Tá? Estou aqui na reta. Decai no tempo exponencialmente. E aqui a taxa de decaimento... Então, vou botar aqui, decai com taxa certo? Que está aqui a taxa de decaimento no tempo e a taxa, o que diz que frequências mais altas decaem mais rápido. O que, de certa maneira, é intuitivo, né? Então, se isso aqui é a temperatura que está oscilando em torno de zero, isso aqui é outro modo da temperatura oscilando em torno de zero, é intuitivo. Quem é que esfria mais rápido? Esse aqui ou esse aqui? E por quê? Da intuição física. Matematicamente a resposta está aqui. Mas como esse é o curso EDPs e aplicações, é sempre bom a gente exercitar a intuição física. E aqui a gente pode pensar em termos de calor. Por que isso aqui esfria mais rápido que isso aqui? Porque a temperatura está mais misturada, aqui é quente, aqui é frio. Então isso aqui troca temperatura aqui, digamos assim, esse aqui com aqui, enquanto que aqui, né, essa região aqui mais fria está mais distante, né?
Então, intuitivamente falando, pelo menos a minha intuição é essa. Aqui vai levar mais tempo para isso aqui tudo resfriar e ir para zero do que aqui, onde nessa mesma região, onde, né, tem mais quente, frio, quente, frio, quente, frio, certo? Então, frequências mais altas decaem mais rápido, a taxa de decaimento disso aqui. E aí a gente pode falar o seguinte, o que acontece se eu rodar, se eu resolver a equação do calor no sentido de voltar para o passado, no sentido de menos T? O que vocês podem dizer? Pensa em termos do exercício da primeira lista que vocês fizeram. O exercício de resolver o problema de Cauchy-Riemann como um problema de valor inicial. O que vocês observaram naquele problema? Não, procura a palavra certa aí. Mas não dependência. Mal posto. Por que o problema era mal posto? E por que não tinha dependência contínua? Vamos lá, está puxando o fio certo agora. Tem que puxar, né, puxar a informação da memória. Né? O que acontecia que te levava a essa conclusão que não tinha dependência contínua? Fala mais alto, senão não escuta. Explodia. Ela explodia por quê? Isso. Aqui estamos analisando o modo também. Estamos chegando. Vamos lá, puxando o fio da memória. Então vamos lá. Porque explodia, olhando modo a modo. O que vocês observaram? Bom, os modos mais rápidos, mais altos, que eu acho que dependiam de N, explodiam mais rápido ou não? Os modos mais altos, se não me falha a memória, explodiam mais rapidamente. E sem... Olha aqui. Se eu botar menos T, a amplitude cresce exponencialmente, cresce mais quanto mais alto for o modo, sem cota superior. Esse problema, o problema do calor retroativo no tempo, é mal posto. Pequenas perturbações de frequência muito alta vão crescer com uma velocidade absurda e sem cota superior. Certo? Não é igualzinho? Né? Refrescou a memória, viu? A gente foi puxando, mas esse a gente vai puxando e vai vindo. Tá bom? Então, a equação do calor é bem posto na direção do tempo positivo, suaviza as coisas. Inclusive, se eu tiver uma temperatura... É fácil, como a gente vai ver agora. Se eu tiver uma temperatura aqui 0 e 0, na cordinha, botar a temperatura aqui descontínua assim, eu conseguir aquecer aqui, aqui está 0 grau, e aqui está a 30 graus. Aqui, aí solta o problema. Instantaneamente, no tempo 0 mais, eu estou exagerando, vai ficar isso aqui. Porque a solução, como a gente vai ver, é dada pela convolução desse dado inicial com uma gaussiana. E a gaussiana, instantaneamente, quando é ligada, no tempo 0 mais, já suaviza, já meio que molifica, já suaviza esses cantinhos. Mas se eu voltar no sentido contrário, né, a gente vê aqui que as coisas crescem. Tá bom? Então, primeiro exercíciozinho. Então, deixa eu vir para cá. Então, vamos supor que a gente tem esse problema aqui, ó. F contínuo, tá? E a pergunta vamos perguntar se com representação em Fourier obtemos uma
U em C2 para tempos positivos, U em C, né, para tempos maior ou igual que zero, e a resposta a gente vai ver que sim. Na verdade, a gente tem até uma U que é mais do que vai ser super suave, tá? Então, tendo a partir dessa F aqui contínua, tá? Então, vamos lá. Então, deixa eu botar aqui, e agora é a parte que eu vou fazer rápida, mas para fazer todas as contas, porque eu quero passar a informação para vocês hoje e quinta-feira, né? Meio que para fechar um pouco o máximo de informação. Se eu atropelar demais, eu não comunico, mas também já chegou num ponto do curso que eu posso ser um pouquinho telegráfico para passar a informação para vocês, que os detalhes, quando precisar sentar, não vai ter mais lista, então talvez não precise agora, mas precisar e abrir o livro, tem nos livros, né? E a coisa que você consegue fazer. Então, notação em Fourier, essa aqui, né? Tá? Então, está aqui a transformada de Fourier no Rn. Tá? Essas constantes aqui, que nem quando a gente vê na reta, muitas vezes aparece uma com a constante e outra sem, isso não importa. Aqui estão as duas constantes do mesmo lado, que nem né, um sai de dois. E aqui está a solução, formalmente falando, a solução usando a relação de dispersão, mais nada do que isso. Aqui a relação de dispersão, no tempo né, zero, isso aqui é 1, então formalmente a gente vê que no tempo zero, isso aqui é o f de x, que é essa fórmula daqui e tal e tal. Tá? Mas a gente quer depois ver mais umas coisinhas. Então, é possível escrever, isso aqui pode ser escrito dessa forma daqui, onde tá? E só dando uma informaçãozinha, completando os quadrados. Aqui, obtemos, então aqui que eu estou saltando um pouquinho de contas, mas estou contando a história.
Tá? Então, estou contando a história sem fazer as contas. Deixa eu voltar aqui para completar a história, né? Para contar direito. Então, olha só, voltando aqui o filme, tá? Já que eu fiquei calado ali escrevendo. Equação do calor, difusão, vimos a relação de dispersão, então podemos escrever formalmente a solução assim, usando a relação de dispersão, pressupondo que o F tem condições, regularidades tal, para essa integral fazer sentido, e em sentido usual um pouquinho, apelando para coisas um pouco mais sutis. Aqui a definição da transformada e da sua inversa, para voltar. E então essa solução, usando definições, quer dizer, como é que é feita essas contas? Tá? O que eu pulei? Pega-se esse bicho aqui, substitui aqui, tá? Aí, como eu falo das famosas meio que macaquices, né? Joga para lá, joga para cá, chega-se a essa expressão, onde esse cara aqui, que é o núcleo, depende de uma das integrais, onde a gente colapsou tudo aqui. Mas isso aqui ainda não está de uma forma, pelo menos, bonitinha, agradável para a intuição, mas aí, com mais macaquices, pode-se pegar essa fórmula aqui do núcleo, que tá, e escrever de forma fechada. Tá? Então, até aqui é só trabalho braçal, é encaixar essa definição aqui, empacotar nisso daqui. Isso aqui ainda está feio, quer dizer, é uma transformada feia, mas ainda está feio. Dá para ficar mais bonitinho, ficar explícito, de forma fechada. E como é que se faz? Aqui se completa os quadrados, esse é o truque. Se completando os quadrados, se identifica que tem uma gaussiana, tá? Aquilo ali vai dar uma gaussiana, e lembrando que essa integral dá isso aqui, quer dizer, que tem essa fórmula aqui. Então, essa fórmula aqui é uma fórmula muito boa, que eu acho muito boa, que basicamente diz que o núcleo do calor é uma gaussiana. Núcleo do calor, a gente fala, mas é de difusão, né? Mesmo que não tenha calor, mesmo que tenha calor no problema, em inglês mesmo se fala muito comumente, the heat kernel, então o núcleo do calor, mesmo se o problema for de dispersão, enfim, a gente abusa um pouco, o núcleo do calor é uma gaussiana, e essa solução daqui pode ser escrita mais ou menos assim, né? Que de forma compacta é isso aqui. Tá bom? É a função fundamental, é o núcleo, né? É a função de grande. Aqui é a solução fundamental dá o núcleo de calor. Tá? Aí, nesse momento, vou fazer um comentário já para ajudar o nosso, se é que precisa de ajuda, o nosso colega Hugo, né? Que é o seguinte, aqui está claro que eu tenho, tá certo? Está claro para vocês isso aqui? Né? Solução é a convolução dessa solução desse núcleo, desse kernel, com a função f, que é o nosso dado, nosso perfil inicial de calor. Tá? Que em Fourier vai ser f, está aqui o núcleo, está aqui o núcleo x menos y, e que em Fourier vai ter que u é igual a... Opa, aqui está errado. Certo? Tá? No problema que está para o seminário do Hugo, tem um momento que não vai aparecer isso aqui explicitamente, mas vai aparecer quase, que é num problema de reflexão e transmissão de ondas, você pode mostrar que a onda transmitida, tá? Então vai aparecer uma coisa assim, que a onda transmitida é igual a o dado inicial vezes um kernel, que não aparece explicitamente, mas esse kernel, em primeira aproximação, é uma gaussiana. Logo, você pode concluir que a onda transmitida, a que está passando sobre várias montanhas, parece estar sobre a ação de difusão. Por quê? Porque esse núcleo daqui é uma gaussiana, em primeira aproximação. Então, aproximadamente,
você tem uma difusão e por isso o nome difusão aparente. Tá? Então, é por causa disso. Então, isso aqui é a solução da equação do calor, escrito na forma de uma convolução no domínio físico ou desse produto no domínio da frequência. Tá? E olha só, se eu tenho isso aqui, ó, eu agora vou escrever umas coisinhas que eu não vou provar para vocês, só vou listar, que vocês vão ver que é muito, a tecnologia, tudo assim, meio que lembra muito o que a gente fez para Laplace, para mostrar que Laplace com a solução fundamental, que a solução era suave, que era contínua até a fronteira, lembra disso? O contínuo até a fronteira, que era a parte um pouquinho mais chata, mas basicamente a gente tinha que a solução fundamental se comportava feito uma delta, aqui é a mesma coisa, porque olha só, aqui, ó, se eu olhar isso aqui, ó, vou pegar aqui, ó, a gaussiana, ela é isso aqui, a amplitude dela quando o tempo vai para zero cresce e usando essas formas daqui, você pode ver que isso aqui tem massa total 1. E aí fazendo aqueles mesmos truques de mais ou menos, você mostra que tem continuidade para a fronteira, ou seja, e o F tendo continuidade, você tem que o U é contínuo até a fronteira. Tá? Então, eu vou listar essas propriedades, mas é basicamente muito semelhante, por isso que eu não vou nem perder tempo, muito semelhante ao que a gente viu para o problema de Laplace. Ok? Lembra disso? Tá? Então, vamos lá. Então, isso aqui poderia aparecer como um teorema a ser provado, eu não vou provar, porque é muito parecido, mas é clássico, está nos textos. Então, isso aqui, F, é contínuo e é muito semelhante ao que a gente fez para ilimitado no Rn. U nessa forma é C infinito em Rn para T positivo, assim que foi ligar, que a gente ligou, satisfaz a equação do calor para tempo positivo e no limite que o tempo desce para zero, o é igual a isso aqui. E os passos para isso aqui são 5 passos que vocês vão ver que tem aquela cara muito parecida com o que a gente já viu e por isso nem vou fazer. Alguns, inclusive, são triviais, não precisa fazer de qualquer maneira. B. C. D. E é tá? Então, condições muito parecidas, tá certo? Lembra tudo isso, né? Alguns são óbvios, né? Isso aqui, se o tempo é maior do que zero, isso aqui é uma gaussiana, isso é infinito, e por aí vai, tá? Massa total igual a 1, como eu falei, esse limite, que é um limite parecido com aquele que a gente fez para quebrar a integral perto e longe, né? E estimar as coisas que a gente fez para o problema elíptico, então muito parecido, tá? Não vou fazer, e isso aqui que tem massa de elite quando vai para o tempo, né, zero mais, ou seja, por cima, né, o tempo diminuindo por cima.
Tá? Então, vou pular isso, depois eu posso passar as notas, vou passar as notas para vocês que tem os detalhes. Tá? Mas também tem nos livros, se não desse, vocês encontrariam. Aí quero falar de um outro problema, porque o tempo voa, eu não quero voar demais, porque senão no jargão dos alunos de vocês voam e não entendem, né? E aí eu estou falhando na comunicação, mas eu quero ir rápido, tudo bem até aqui, né? Que é só pulando conta, né? Então vamos agora para o seguinte problema. Equação de advecção de fusão, ou seja, Burgers viscosa tá em um livro que vocês podem ver isso, dentre outros, é o livro do Witham. Tá? Então, o livro do Witham Jones tem que eu vou fazer. Mas tem vários outros livros, isso é uma coisa clássica. Então, como é que a gente resolve essa equação, tá, não linear? E aí vai me forçar a falar de outras coisas. Veja bem, se eu tivesse isso aqui, como é que vocês resolveriam essa equação? Primeiro, isso aqui seria então uma onda linear com difusão, certo? E agora aqui é como se fosse Burgers, uma onda não linear com difusão. Então, se eu tivesse a onda linear, teste para vocês agora, e final de curso essa bola tinha que voltar rápido. Que é, como é que resolve, uma maneira de resolver isso? Troca de variáveis. Qual troca de variáveis? Sem olhar para as notas. Eu sei que você é alfabetizado, sei que você sabe ler. Mas eu quero ver se a gente consegue pensar em tempo real aqui, sem ler. Sem ler. Se está lendo, não adianta dar palpite. Uma maneira é fazer uma variável nova, x menos t, uma variável viajante, que eu mato esse termo aqui, vira aquele outro, voltando para a equação do calor. Certo? E a outra que dá na mesma coisa também, mas eu acho que essa é a maneira mais rápida que você falou, é fazer análise de dispersão, que aqui vai aparecer um ômega igual a K mais a parte daqui, entendeu? Mas dá na mesma. Mas eu prefiro essa. Muda de que nem a gente faz também quando a gente vai resolver para achar a equação, a onda solitária para KdV. Quando a KdV tem um terminho que é U de t mais U de x mais U de x mais epsilon U x, a gente até, muitas vezes, só muda de variáveis aí, sem perda de generalidade. Você diz que a KdV é isso aqui, mas está no referencial móvel com a velocidade 1 da solução linear. Certo? Ok, beleza. Então, problema linear, a gente resolve assim, troca de variáveis e vai. Esse problema não linear, se tivesse uma velocidade linear aqui também, faz a mesma coisa e vem para esse problema que a gente vai aprender agora como fazer. Tá? Agora, esse problema daqui tem um truque, que é um truque famoso, e que é um truque que leva o nome de troca de variáveis de Kohl-Hopf. Tá? Deixa eu botar aqui de transformação, troca de variáveis, vou botar assim. O método de Kohl-Hopf, vou botar assim, tá aqui. Dois nomes não tão antigos, mas assim, já não estão vivos esses senhores, mas 1950, que eu acho que saiu esse, que assim, né, foi percebido isso, virou esse nome, que é o seguinte, faz a seguinte troca de variáveis. E eu vou pular todos os detalhes, tá? E aí, substituindo em Burgers, isso aqui me dá a seguinte equação. Tá? Eu não faço a menor ideia, na verdade eu não faço muita ideia, que não é a menor ideia, mas suspeito, enfim, lembra, mas eu não faço ideia se eles
tem alguma inspiração por essa troca de variáveis? Lembra um pouquinho, pelo menos para mim, uma troca de variáveis também que se faz com a equação de Riccati, que é uma equação, uma EDO, que se faz uma troca de variáveis um pouco assim e que você lineariza. Então, quem quiser, eu sempre esqueço se Riccati é com 2 Cs ou com 2 Ts. Mas, enfim, nem vou escrever para não escrever errado. 2 Ts, né? Então, a equação de Riccati, você é uma EDO não linear, que você faz uma troca de variáveis, ela fica linear e você volta. Então, aqui, certamente, a ideia é a mesma e a troca de variáveis lembra. E não sei se passou pela cabeça desses senhores, imagino que sim, porque são muito bons matemáticos conhecidos, que lembra Riccati. Então, olha só o que acontece. Se eu quero resolver essa equação Burgers viscosa, ou a Burgers original, né, a gente chama de viscosa, com aquele termo, é a mesma coisa para essa troca que resolver isso aqui. Mas vocês notam o que aconteceu? Resolver isso aqui é resolver isso aqui. Se eu resolvo calor linear, eu mato esse termo e um abraço. Tchau. E aí, com V, eu boto V de x aqui sobre V, eu recupero a U. Então, você troca uma advecção de difusão não linear por uma difusão linear. Agora, então, moleza. Agora, vamos agora, usando o que a gente aprendeu, escrever a solução disso aqui e voltar, e vai virar uma coisa, obviamente, não tão simples. Nada é de graça. Você ganhou aqui, mas, né? E aí a gente vai ver o que a gente faz com essa coisa complicada, que não é de todo óbvio de fazer a leitura qual é a cara da solução. E aí entra um pouco, como é que está o tema, não dá para falar, eu acho que hoje vou falar sobre análise assintótica de soluções, usando coisas que são tipo métodos para integrais, análise assintótica de integrais. Tá? Que a gente já viu um pouco de análise assintótica de operadores, né? Redução de modelo, e aí aqui é um exemplo de análise assintótica de soluções. Então vamos lá. Então, resolvido isso aqui, que beleza. Né? Então, basta resolver esta equação de difusão. Ok. Então, olha só. Então, mas falta uma coisa, a gente esqueceu dos dados iniciais. Então, vamos voltar aqui, ó. Ainda temos dado inicial, que era U de x0 igual a f de x, logo f de x tem que ser igual a 2 epsilon v0 de x sobre v0, certo? E daqui eu tenho que v0 de x mais f de x sobre 2 epsilon, v é igual a 0. Logo, para achar o meu dado inicial, eu preciso resolver essa EDO. Isso aqui é uma EDO. Tá claro? Então, eu tenho que resolver esse problema daqui, calor em V, com o dado inicial, que eu ainda não sei qual é, mas que eu preciso descobrir. De novo, não fique entusiasmado, nada na vida é de graça. Ganhou aqui, vai ter que pagar um preço ali, mas é claro que essa troca é vantajosa. Senão a gente não estaria falando sobre ela. Certo? Tá? Então, como é que a gente resolve essa EDO? Essa EDO daqui, ó. V0, obrigado. V0, obrigado. Tá? Como é que a gente resolve essa EDO daqui? Ela é uma EDO, tem essa derivada parcial aqui, só para lembrar que isso é uma função de variáveis, mas isso aqui é basicamente como se fosse V' igual a essa constante não, essa coeficiente, porque não é constante, V, então fator de integração. Então a bagunça vai crescendo, mas vamos lidar com ela. Então isso significa que V0x, que é isso aqui, vai ser uma constante exponencial
É isso aqui. Tá? Onde que eu vou chamar isso aqui de CG de x, onde o C, a constante de integração, não importa, mas vamos carregá-la por enquanto. Vocês vão ver que ao momento ela cancela. Não importa a constante de integração. Tá? Então, na verdade, eu vou chamar isso aqui tudo, essa função de x, de g de x, para não ter que ficar escrevendo isso aí. Beleza? Mas, obviamente, é um E elevado isso aqui, é o fator de integração. Tá beleza? Então, agora, meio que acabou o problema. Vou escrever a solução, mas vai ficar... Resolvemos o problema? Resolvemos. Mas vai ficar feia. E se você quiser entender o que a solução está fazendo, eu fico perdido, porque ela é feia. Mas resolvemos. Vamos lá? Então é o seguinte. Então, daqui eu tenho que V de xt é igual a C raiz de 4. Deixa eu agora copiar, porque vai ser... Eu vou ter que escrever aqui bastante, não desesperadamente, mas tem que escrever. Não, deixa eu pular. Essa aqui eu não preciso escrever, não. E daí... Eu vou ter que escrever duas vezes, porque eu tinha que escrever, tá bom. Porque eu devia ter pulado isso aqui, mas tudo bem. Resolvi o problema. Tá? Então está aqui a solução U. E pode ser escrita, né, de uma forma um pouquinho mais limpinha. Assim. Onde o G, o expoente da integral, o expoente da exponencial é esse bicho aqui. O que é essa solução? Tá? Então, a pergunta é a seguinte agora. Primeiro, qual é a cara dessa solução? O que essa solução me diz? Isso aqui é uma equação de uma onda que viaja talvez para a direita, pode ficar inclinando e tem isso aqui que é a viscosidade, que muitas vezes vai formar o que se chama de um choque viscoso. Então, essas duas componentes aqui pode formar um choque viscoso, mas qual? O perfil, e certamente vocês poderiam resolver aquele problema de vocês da tangente hiperbólica dessa forma. Mas é muito melhor ter feito da maneira que vocês fizeram, certo? Mas é porque ali tinha dois estados simples e tal e tal. Então, esse aqui é o caso mais geral. Hã? Qual é a questão da lista?
Era isso aqui, não era? Onde era C? Não, é simplesmente notação. Né? Aqui era C, 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 C. A equação era não linear, não era? Era não linear. Você tinha um estado constante aqui. Né? É a mesma coisa, só tocando. É esse problema aqui. Talvez tivesse escrito em termos de C, não sei, mas esse aqui. Tá? Mas esse aqui é um caso mais geral. Que eu não estou dizendo qual é a condição no infinito, e, enfim, o perfil inicial pode ser, né? Então, e isso aqui, ó, em princípio, usando o Metcalfe, isso aqui é exato. Não fiz nenhuma aproximação aqui. Mas é uma bagunça. E aí pode vir agora a segunda pergunta de interesse que o Witham discute, que é o seguinte: o que eu posso dizer quando o epsilon... Então a pergunta é, o que acontece quando o epsilon vai para zero? Tá? E para responder isso, é melhor pensar como m é igual a 1 sobre epsilon indo para infinito. Tá bom? Então nós temos integrais com uma exponencial de 1 menos uma constante indo para infinito, uma função. Tá? Isso aqui cai na categoria de método de Laplace, que eu vou falar agora, explicar, não sei se vocês já viram, ou pelo menos lembrar, e explicar de uma forma bem rápida, impressionista, mas vou dar uma referência que é um livro que eu acho bastante bom, entre vários livros, mas um de variáveis complexas, escritos por dois matemáticos aplicados, que eu acho um livro excelente que tem essas coisas. Tá bom? Então tá claro aonde chegamos? Chegamos numa solução para o nosso problema, sem aproximação, mas o que eu faço com ela? E, dentre outras coisas, a pergunta que é uma pergunta interessante do ponto de vista de matemáticos, e que a convergência é no sentido forte. Se fosse tipo KdV, seria convergência fraca, vocês já sabem por quê, oscilações. Então a pergunta é, o que acontece com a solução quando essa regularização vai para zero? E note que aqui esses dois parâmetros estão desequilibrados. Isso aqui é ordem 1, isso aqui é ordem epsilon. Se eu botasse um x aqui, seria uma KdV, mas que não estou falando de onda solitária porque a dispersão é mais fraca do que a não linearidade. Todo mundo comigo? Entendendo? Assim, em termos de discussão, tá? Então vamos lá para o outro lado e vamos nessa meia horinha esboçar um pouco coisas de análise assintótica da solução. Então, análise assintótica da solução. Então, vocês veem que nesse momento, eu lembro para vocês, de vocês dois aqui, quem está fazendo análise assintótica de operador diferencial e quem está fazendo análise assintótica de solução? Falta uma semana. No sabor da leitura. Tá claro agora que eu falo? A análise assintótica de operador diferencial, que é fazer um modelo reduzido, e tem a análise assintótica da solução, que é tipo isso aqui. Tem várias maneiras de fazer. Como é que eu vou cozinhar a cara da solução assintoticamente falando? Você está fazendo análise assintótica do operador. E você que vai falar, possivelmente, a análise assintótica da solução, que é essa difusão aparente, que a solução, em primeira aproximação, não vai ser por um método desse tipo aqui, de integrais, mas em primeira aproximação tem uma integral de Fourier que captura o que está acontecendo com a solução e, apesar de não aparecer em todo detalhe, parece ser a convolução do núcleo do calor com uma solução. Entendeu? Então, são dois espíritos de análise assintótica. Então, aqui a gente está pegando a nossa EDP como aquela ali, Burgers difusiva, e a equação é essa e não aproxima a equação. Mas com macaquices, manipulações, Metcalfe, eu consegui escrever a solução sem nenhuma aproximação ali, mas aquela solução escrita de forma exata, mas não fechada, no sentido que tem
a função, aquela solução dali não me diz muita coisa. E para eu poder ver alguma cara dela, eu tenho que escolher um regime, um parâmetro pequeno, um parâmetro grande, para poder aproximar a integral. E ali, o que a gente vai querer, o exercício que a gente está fazendo agora é, ok, quando o parâmetro de regularização, que é a viscosidade, vai para zero, aquela função dali, aquela solução dali, perdão, nos dá de volta a solução de Burgers? Antes do choque, por mais próximo dela, ela nos dá, e a gente vai ver que dá. Eu não vou fazer todos, mas a gente vai ver que dá. Ou seja, e é no sentido de convergência forte, porque é direto, não estou multiplicando contra uma função teste, não estou vendo na versão integral nem nada. Agora, se eu tiver a dispersão, síntese, é na versão, é uma convergência fraca. Como el profesor Dan, habíamos hecho unas simulaciones numéricas de esa ecuación cuando epsilon va a cero. Oi? Com o professor Dan. Já fez. Então já tem intuição. Quando você resolve a equação, essa equação, e vai diminuindo o epsilon, você vai vendo que o perfil da onda vai ficando cada vez mais inclinado no computador. Certo? E essa é a maneira de comprovar isso teoricamente. Tá certo? E a gente, curso métodos numéricos em ADPs, também fez um pouquinho disso, só que botava para a equação linear uma descontinuidade na mão e via que esse epsilon... Mas melhor do que isso, vocês fizeram o problema da tangente hiperbólica, é muito bom porque a solução exata sai de forma muito mais simples, você vê o efeito do epsilon na sua cara, que quando o epsilon é menor, a região de transição é mais estreita, certo? Então, aquele é um ótimo exercício por causa disso, mas é só para aquele caso muito específico, né? Tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, vamos ver agora o seguinte. Então, vou botar o tema aqui para poder achar em livros, que é análise assintótica de integrais, tá? Tem muita coisa, vou dar uma brevíssima ilustração rápida, sem mostrar todos os detalhes. Então, análise assintótica de integrais e, em particular, para vocês acharem nos livros, método de Laplace. Uma boa referência é o livro do Ablovitz e Focas, Complex Variables, que é da Cambridge, 2000, alguma coisa, e em particular na página, está em torno da página 422. Tá? É um livro muito bom, que é um livro de variáveis complexas, mas esses são dois pesquisadores muito respeitadíssimos internacionalmente em ondas. O livro é de variáveis complexas, então dá muitos exemplos de várias coisas, integrações de resíduos, isso, aquilo, análise assintótica, que acaba usando variáveis complexas, tudo isso, e dão alguns exemplos com problemas de ADPs. Tá? Um livro grosso, é um livro muito bom. Então, vou ilustrar rapidamente o que a gente vê aqui. Tá? Então, ó, seja I de M, essa integral aqui, ó, AB suaves em AB, tá? M, em princípio, um número grande, vamos pensar nesse regime M grande, e vamos com as hipóteses de que f de c igual a zero, e φ de c positivo para um c nesse intervalo. Então, isso aqui é onde a gente tem esse ponto estacionário. Né? Onde a derivada é zero.
Então, uma coisa formal, que eu vou fazer é formal, não é nada rigoroso, formal. Intuição para a principal contribuição vindo vizinhança de C. Tá, então intuição. Não é bem intuição, não é bem intuição, é formal. É melhor botar assim. A principal contribuição, que a gente não está explicando todo o detalhe, perdão, vem da vizinhança de C. Tá? No caso da fase estacionária, é mais óbvio porque lembra coxi-rima. Exatamente, coxi-rima. Então, olha só. Pega essa integral daqui. E escreve isso aqui, ó. Olha só o que foi. O que foi feito aqui? O A é simplesmente uma janelinha dessa integral daqui. Tá? A gente não está vendo todos os detalhes. Então, por isso que eu estou dizendo. Então, vamos aceitar, né? A principal contribuição vem, tá? Porque a gente não está provando, não está fazendo todos os detalhes. Né? Então, a principal contribuição vem da vizinhança do ponto C, né? Onde é um ponto estacionário, que, né, tem um máximo local. E aí, é um mínimo, aliás. E aí aqui não, falando besteira, o máximo, né? Não, mínimo. Mínimo. Estou aqui, trocando as bolas. Ficando vesgo aqui, é o mínimo. Obrigado. E aí vamos olhar para o pedaço da integral, próximo desse ponto, tá? E o que foi feito aqui? Simplesmente Taylor. Tá? Então, aqui é Taylor. Então, vamos olhar para uma aproximação dessa integral na vizinhança do ponto C e fazendo Taylor aqui do expoente. Né? Então, isso aqui é Taylor de φ de t. Essa integral fica da seguinte forma. Fazendo essa troca de variáveis do tal ali, então como uma integral em tal, tá? Fica com essa seguinte forma aqui, basicamente, né, conta. Lembrando que agora, então, quando o m for para infinito, for grande, ou melhor, quando o m for grande, então, deixa eu botar aqui embaixo, então, para m grande, tá? Essa integral daqui, se ela for de menos infinito, pensa o seguinte, se ela for de menos infinito,
essa integral vai ser aproximadamente raiz de π, aquela que a gente usou antes. Tá? Então, para m grande, deixa eu aproveitar o quadro para não escrever muito. Isso aqui, ó, tá assim. Né? É aproximadamente raiz de π. E a gente pode, então, dizer que a integral I... Por que eu botei I de K? Botei aqui, tem um typo meu. I de M, sabe que eu botei K, tá? Eu escrevi antes. Assintoticamente, vai se comportar dessa maneira aqui. Isso aqui diz o... Tá? Então, ela ainda está dependendo do M. Deixa eu ressaltar aqui, ó. M aqui, que é esse M aqui, esse M aqui. Mas esse objeto daqui, não está mais ou menos controlado. A parte integral, que era chata no começo de tudo, ficou essa constante. Então, o comportamento assintótico da integral, tá? Aceitando, porque a gente está mostrando assim, esse detalhe, que a maior contribuição vem perto de C. Então, a gente olhou assintoticamente aqui, fez uma aproximação, tudo grosseiro, certo? Se for ver no livro e tal, em outro livro, vai ter feito com mais cuidado. Em alguns livros, né, às vezes até Riemann Lebesgue, nesse livro você prova que ele vai para zero, todas as estimativas. Então, a aproximação aqui grosseira, estou fazendo muito rápido, mas só para dentro. Então, a maior contribuição vem perto do ponto C e a contribuição do ponto C assintoticamente escalona, digamos assim, dessa maneira com M. Tá? Vai ter esse termo aqui decaindo como M e esse aqui decaindo como M assim. Tá? E a gente se livrou da integral. Ok? Agora, eu acho que eu vou pular uma coisa, talvez, se der tempo eu falo na outra, da integral de Fourier. Usando isso na equação de Kohl-Hopf, acho que é melhor fazer isso, porque talvez o tempo não vai dar. Está sendo muito, muito rasteiro mesmo, então, na verdade, é melhor a gente só fechar o nosso problema da proposta de hoje. Então, olha só, voltando ao problema de Burgers, temos que dg dy é igual a f de y menos x menos y sobre t. Então, olha só, a câmera talvez seja bom me acompanhar para o lado de cá, né? Que, olha aqui o nosso g de y, que é o expoente, 1 sobre epsilon é o nosso m, tá? O g sobre y, o 2, bota onde quiser, não importa, certo? Então, está aqui nossa função, que era o φ lá, e como a gente precisa ver que a contribuição vai ser onde o dφ ds era zero, aqui na verdade a integral é em y, então é onde dg dy é igual a zero, certo? Tá claro? Então dg dy é igual a zero, dg dy, f de y menos 2, 2, pum, pum, é o que está lá. Tá? Então podemos voltar para lá, e beleza que a câmera teve que ir até o outro lado. Opa, já ia perdendo aqui o bonde aqui, ó. Então, daí que sai isso aqui. Tá certinho, tá? Então, essa é a condição. Então, a gente vai dizer que a solução disso aqui é igual a zero. Então,
é daqui que virá contribuição principal. Então, vou dizer que a solução será y, uma função de xt, de forma que f de xi menos x menos xi sobre t seja igual a zero. Tá claro? Eu estou fazendo assim, olha, o ponto estacionário é o ponto que resolve essa equação. Tá? Eu estou integrando em y. Então, eu estou perguntando qual é o y estacionário. Certo? Do ponto estacionário. É um y que depende de x e t. Certo? Então, eu vou chamar esse y de xi, que depende de x e t. Esse aqui é um y estacionário, nesse sentido aqui. Tá? Então, está aqui. Não é substituir, é isso aqui. E a gente vai usar isso aqui no finalzinho. Isso aqui vai aparecer no finalzinho. Agora, a gente sabe que, então, a gente tem isso aqui, ó. Então, usando o método de Laplace para m igual a 1 sobre epsilon muito grande, temos que a integral de menos infinito a infinito de g de y é elevada a menos g de y sobre 2 epsilon dy, tá? É assintoticamente g de xi 4 epsilon sobre g, duas linhas de xi é elevado a menos g de xi divididos por 2 epsilon, simplesmente usando essa fórmula que está aqui. Tá? Fazemos então, usamos isto para o termo do numerador e denominador de U, solução de Burgers, para obter que U de xt, que quando sobre epsilon tende para o infinito, ou epsilon tende para zero, isso aqui é assintótico a x menos xi de xt sobre t. Tá? Estou pulando contas, algumas estão aqui, vocês vão entrar, mas eu quero que vocês entendam a história, principalmente do que conta. Está clara a história até aqui ou não? Tá? Ou seja, essa fórmula daqui, para uma integral desse tipo aqui, aparece no numerador e no denominador, onde esse f daqui é diferente. Porque a gente olhando para lá, o do numerador tem o x menos yt, e o do denominador, na verdade, o f é 1. Tá certo? Tá? Então, a gente vai usar essa fórmula aqui duas vezes. Veja bem, duas vezes com o f, blá, 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 e 1. Então, isso aqui dividido por uma com f e uma com 1, só sobra o f. Certo? E quem é o f? Esse aqui é x menos ct, que é igual ao f de x
xt. Tá? Mas olha, xi, pela definição ali, é igual a x menos f de xi t, pela definição. Aqui, ó. X menos xi dividido por t igual a f. Tá? Então, se eu percebo isso aqui, ó, e eu olho isso aqui e olho isso aqui, é a solução de u de t mais u de x igual a zero com u de x0 igual a f de x. Né? A velocidade é o valor de u no instante inicial, tá certo? Tá? Então, um caminho complicado, que é claro, se a gente for resolver, então deixa eu dizer o seguinte, a história aqui não é resolver essa equação, mas é mostrar que aquele caminhão ali, aquela coisa complicada ali, da divisão entre duas integrais com exponenciais complicadíssimas, que assintoticamente, quando o parâmetro da integral vai para o infinito, ou seja, fica grande, não precisa ir para o infinito, fica grande, você consegue desmontar ou simplificar a integral nessa forma daqui. Aí esses dois termos aqui se matam, então na verdade o m indo para o infinito cancela. Sobra só isso aqui, que é exatamente o que a gente espera, então mostra que a solução de Burgers viscosa tende, no limite, para a solução de Burgers sem viscosidade, numa forma clássica. E a gente faz isso de uma forma bem concreta, sem estimativa. Você vê concretamente. Quer dizer, a gente não vê tudo porque aquela forma é complicadíssima. Mas a gente vê como é que aquelas integrais do tipo Laplace, com parâmetro, vão meio que, vou abrir aspas aqui e falar um pouco de uma forma colocar, as integrais complicadas vão derretendo, no sentido de ficando menos complicadas, no sentido que a gente consegue tirar uma aproximação delas, é nesse sentido, via método de Laplace, e chegamos nisso aqui. Tá? Então, como eu tenho 8 minutinhos, vou falar só mais uma coisa para acabar, que é a página que eu pulei, que é a página de integrais de Fourier, está aqui. E aí eu termino. Mas foi melhor assim para poder... Então, pelo menos eu quero até aqui, vocês veem, a história de hoje, a história da aula de hoje foi, comecei com calor, para lembrar muitas coisas que vocês sabiam, talvez outras escritas de uma forma um pouquinho diferente, vimos a equação do calor, depois vimos como é que uma equação de advecção de fusão, que tem uma componente meia de transporte, parece que uma equação da onda, mas tem difusão, na verdade uma equação parabólica, pode ser resolvida linearizando-a via Hopf-Kohl. Mas aí na hora que a gente volta, a bagunça se forma. A solução está feita, mas como é que então a gente tira a informação da bagunça? A gente tira a informação da bagunça para valores, em geral, extremos do parâmetro, ou pequeno ou grande, nesse caso. Nesse caso era grande. Tá? E outras integrais que aparecem, esse vai ser meu último comentário, também vocês podem olhar o Ablowitz e Focas, né? Além de outros livros, porque isso é clássico, isso é das antigas, é um método para integrais desse tipo aqui. Deixa eu pular. Tá? A gente sabe, vou fazer aqui um esboçozinho, a gente sabe o seguinte, essa integral daqui, ó, o que acontece com essa integral aqui no limite que k vai para o infinito? É Riemann-Lebesgue, né? Isso aqui é Riemann-Lebesgue, isso aqui é zero.
né? Que se F, por exemplo, for contínua, isso é Riemann-Lebesgue, né? Ou se F for, né, tiver a hipótese, por exemplo, é isso aqui, né? L1, no intervalo, e a ideia é basicamente que esse parte real ou parte imaginária, isso aqui, vai começar a oscilar tão rápido que essa função daqui sendo suave, ela localmente parece quase que uma constante. Então tem, essa aqui é uma caricatura, né? Dá para fazer análise, quebra, integração por parte. A gente tem aqui o cancelamento, porque oscila tão rápido que mata. Essa daqui agora tem uma fase. E muita gente aprende muitas vezes método da fase estacionária em métodos assintóticos, tal, sem nunca ter visto talvez ondas e tal. Para vocês a gente viu, inclusive quando a gente viu a Iconal e tal, a gente estudou essa fase, tá? Então aqui a gente tem uma fase complicada e essa integral daqui sobrevive ao limite caindo para infinito, que essa daqui não sobrevive por causa, e aí se chama método da fase estacionária, que é o seguinte: principal contribuição vem da vizinhança de φ' t igual a zero, e isso se chama, e aí vocês veem por razões óbvias, método da fase estacionária. Tá? E aí vocês podem ver isso também no livro do Ablovitz e Focas. Então é basicamente essa fase daqui essa aqui que tem fase constante, essa daqui na região onde ela para de variar, digamos assim, onde o filhinho é zero, é o suficiente para segurar um pouco esse cara daqui indo para infinito, e você tem uma contribuição não trivial justamente perto desse ponto. Nos livros de assintótica, eu acho que no livro do Ablovitz se foca assim, mas em livros especializados em análise assintótica, isso é visto em todo detalhe. Um outro livro também que é um ótimo livro, não é todo trivial, é um livro de análise de variáveis complexas, mas tem coisas assintóticas também, é Carrier, Cook. Eu acho que se chama Complex Analysis ou Complex Variables, não sei. Mas em todos os casos, os autores é Carrier, Cook e Pearson. Tem essas coisas e também fazem com certos detalhes que eles provam, fazem estimativa, enfim. Mas livros de assintótica, eu acho que o Abrovitz e Focas também fazem, dão exemplos primeiro, como eu estou dando, meio que assim, fazendo formalmente para a pessoa ganhar a intuição, e depois ou provam ou dão referências, um livro que eles dão referência, que é um clássico fininho, mas da Dover, que é do Ederle, E-D-E-R-L-Y-I, eu acho, Ederle, que demonstra essas coisas de... Que coisas? Demonstra que a contribuição vem perto da faixa estacionária e faz isso quebrando a integral em dois pedacinhos, um próximo, outro longe, mostra que a parte longe morre, e morre a lá Riemann-Lebesgue, digamos assim, por cancelamento. A partezinha dentro, perto da fase estacionária, é a única que tem uma contribuição não trivial. Então, integrais desse tipo aqui, no limite que K vai para infinito, podem dar um limite que não é zero. Aquela ali, Riemann-Lebesgue, dá zero. E em problemas de ondas, e como a gente viu em problemas dispersivos, a gente tem esse cara aqui muito complicado. Então, em alguns livros, Riemann, Witham e outros, aquela função de Airy, aquelas coisas, muitas vezes é obtido por fase estacionária. Porque a fase é aquela tangente hiperbólica, blá, 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 aí você expande. Então, dá para pegar um pouquinho o sabor das coisas? Não está vendo detalhe. Eu quero só, nesse momento do curso, eu quero só que vocês entendam a história para poder, no dia que precisar, correr atrás dos detalhes da história. Mas faz sentido ou não? Então, por favor, fazem perguntas. Porque hoje, a aula de hoje, principal, é essa história. E ver que agora a gente está fazendo análise assintótica de soluções via uma integral de Fourier, que eu expliquei super rápido agora, ou via método de Laplace, por causa da estratégia de Kohl-Hopf de linearizar uma equação não linear. Agora, linearizar não é no sentido de aproximação, não, é no sentido de troca de variáveis, é truque mesmo, sem aproximação nenhuma. E é aquela coisa, cobertor curto, puxou para cá o cobertor,
facilitou para uma coisa, mas dificultou na outra. A solução fica com uma cara, para mim, ilegível. E aí, via análise assintótica da equação, você consegue ver a cara dela para um certo regime. Qual regime? Regime 1 sobre epsilon grande. Tá? E é a mesma coisa que se pede para essas integrais de Fourier, onde você tem aqui uma fase complicada, também você pode fazer análise assintótica pedindo para velocidade de fase assim, velocidade de grupo assado e por aí vai. Tá? Porque vocês viram que para ondas aquáticas totalmente dispersivas, teoria do potencial, mesmo problema linear, você vai ter uma integral desse tipo que não dá para fazer, não dá para achar a solução de forma fechada. Então tem que extrair daí aproximações assintóticas para o regime de interesse. Tá bom? Tá? História faz sentido? Mesmo sem ver os detalhes? Que é isso que é o importante da aula de hoje e algumas coisas da aula que vem também. E aí na outra eu volto para o seminário. Tá? Então, beleza.